Antes de começar a racionalização, gente, hoje eu corrigi alguns trabalhos de vocês, algumas aulas que vocês me entregaram, e eu gostei muito do resultado. Acho que estão aprendendo mais em casa do que comigo na sala de aula, gente. Gostei muito dos exercícios, tem muitos que já acertaram todos, alguns erraram só um. Tá muito bom, gente, os exercícios de vocês. Tô gostando de ver, gente. É isso aí, continue assim, gente, se esforçando. Então, o próximo é racionalização. Deixa eu pegar um pincel mais forte. Racionalização. Vamos ver então, racionalização de denominadores. Bom, racionalização, a palavra já diz. A gente vai fazer a racionalização de denominadores. O que é um denominador, gente? Quando a gente estudou fração, nós temos um numerador e um denominador, tá? Então, eu vou racionalizar um denominador. Bom, eu só vou racionalizar um denominador, torná-lo um número racional, quando eu tenho um denominador com uma raiz que não é exata. Só isso que eu vou utilizar esse conteúdo ali. Então, vamos ver o seguinte. Vamos, por exemplo, eu tenho 1 raiz quadrada de 3. A raiz quadrada de 3 é um número irracional, tá? É um número que não tem fim, tá? É um número irracional. Toda vez que tiver uma raiz no denominador que não é exata, que é um número irracional, nós vamos racionalizar este denominador. O que é racionalizar, gente? É deixar um número sem radical aqui embaixo, de uma forma que ele fique mais simples de fazer divisão. A gente vai tirar esse radical aqui debaixo do denominador. Como? Bom, a gente vai manipular agora, a gente vai multiplicar essa raiz de 3 por uma raiz que ela se torne exata, gente. Isso é fácil, gente. A gente pensar sempre no valor que está aqui, raiz de 3, vezes ela mesma. Raiz de 3 vezes raiz de 3, nós vamos ter o quê? A gente já viu multiplicação de raízes, né? Multiplica normalmente, 3 vezes 3, 9. Raiz de 9 não é exata? É exata. Então, eu posso fazer isso, multiplicar? Posso, desde que eu multiplique o denominador e o numerador pelo mesmo valor. Eu posso multiplicar aqui o denominador por qualquer raiz, desde que em cima eu multiplique o número 1 ou o valor que está aqui também pela mesma raiz. Por que eu posso fazer isso, gente? Porque se eu for pensar, raiz de 3 dividido por raiz de 3, se eu for dividir aqui não dá 1? Se eu tivesse 7 dividido por 7, não dá 1? Raiz de 20 dividido por raiz de 20 dá 1. Então, se eu multiplicar 1/3 por 1, pensando assim nessa divisão, não vai alterar o valor de 1/3, não, desculpa, 1 raiz quadrada de 3. Não vai alterar o valor aqui dessa fração se eu multiplicar por 1, porque 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, eu vou fazer dessa forma mesmo, gente. Toda vez que tiver uma raiz que não é exata no denominador, eu vou tentar transformar esse denominador em número racional, tá? Então, pode ser esse exemplo mesmo. Se eu tiver um raiz quadrada de 3. Então, 1 raiz quadrada de 3. Eu vou repetir a raiz vezes um valor que se cancele a raiz aqui embaixo. E aí, o que eu coloco aqui embaixo, eu tenho que colocar em cima. Agora, vamos resolver. 1 vezes raiz de 3 é raiz de 3. 1 não preciso colocar. E raiz de 3 vezes raiz de 3, eu posso escrever raiz de 9 ou eu posso escrever raiz de 3 na 2. Que daí ele vai cancelar aqui. Vai ficar raiz de 3 na 3. Se a gente for pensar em divisão, fica mais fácil dividir este número aqui do que este valor aqui. Tá, gente? Fica mais fácil dividir assim. O que aconteceu? Essa raiz de 3, que era um número irracional, nós tomamos um número racional. Porque 3 é um número natural, é um número inteiro, é um número racional, gente, tá?
Então, ficou mais simples. Isso é o processo de racionalizar denominadores, tá, gente? Vamos tentar fazer outros aqui para vocês entenderem. Vamos ver aqui, vou pegar uns outros aqui. Se eu tiver raiz, vou pegar raiz de A. Tá. Eu não quero raiz quadrada no denominador. Se tem raiz quadrada, porque esse aqui é considerado um número com A maior do que zero, pertencente aos reais, tá? Então, o que eu vou fazer? Para poder tirar do radical o A, eu vou ter que multiplicar por ele mesmo. Se eu fizer isso no denominador, tem que multiplicar o numerador também por A, porque isso aqui dá 1, não cancela aqui o produto. Então, vai ficar 1 raiz de A. Não precisa colocar, se quiser colocar, podem colocar, isso aqui é indiferente. E aqui vai ficar a raiz de A na 2. Cancela, vai ficar a raiz de A na A. Pronto, fiz a racionalização. Sempre aparece o radical em cima e embaixo ele vai desaparecer. A gente vai tornar esse denominador número racional. Outro exemplo. A raiz de 3, raiz de 11. Então, a gente vai repetir 3 raiz quadrada de 11 vezes raiz de 11, sempre o mesmo valor que está aqui para poder cancelar embaixo. E multiplica em cima também pelo mesmo valor que multipliquei no denominador. Então, em cima vai ficar 3 raiz de 11. E raiz de 11 vezes 11 é raiz de 121, que vai dar 11. Pronto, gente. Está racionalizado. Mas agora eu quero racionalizar uma raiz não quadrada. Vamos inventar aqui, vamos fazer um pouquinho mais difícil. Raiz cúbica, tá? Vou apagar aqui. Vamos ver, já deu para ver aqui. Fazer um pouquinho mais difícil. Fazer em cima qualquer valor, 5 dividido por raiz cúbica de A, tá? Vamos ver aqui. Agora complicou. 5 dividido por raiz cúbica de A. Agora eu sei, vocês sabem também, que para poder eliminar o radical aqui, eu tenho que ter o que? Expoente 3, gente, aqui embaixo, tá? Que expoente que eu tenho aqui no A, quando não tem nada? O expoente é 1, certo? Quando não tem nada é 1. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai repetir 5 raiz cúbica de A vezes quem? Quem que eu vou multiplicar isso aqui para poder cancelar o radical embaixo? Raiz cúbica de A. Qual expoente que eu tenho que colocar no A? Que quando for multiplicar por esse A na 1 aqui, eu vou ter A na 3. Dois, né, gente? 2 mais 1, ó. A gente multiplica A vezes A, mantém a base, somos os expoentes. 1 mais 2, 3. Para não alterar essa primeira fração aqui, eu tenho que multiplicar embaixo e em cima por o mesmo valor. Se embaixo coloquei raiz cúbica de A na 2, em cima eu vou ter que repetir o mesmo valor. Sempre o mesmo valor, gente. Então, em cima, vou continuar com tudo isso. 5 raiz cúbica de A na 2. E embaixo aqui vai ficar raiz cúbica de A vezes A, 1 mais 2, que vai ficar A na 3. Podia ter já feito direto, mas estou explicando mais. Raiz cúbica de A na 3. Agora, esse 3 cancela com o índice.
nós vamos ter o quê? Agora, vamos finalizar em cima igual, raiz cúbica de A elevado a 22 ao quadrado, e embaixo se cancelou, fica só o A. Certo, gente? Então, ó, sempre se lembrar que tem que multiplicar por alguma coisa que vai me cancelar o radical. E o que eu faço embaixo tem que fazer em cima, para poder ficar 1 aqui, ó. A divisão tem que dar 1. Que 1 altera daí a multiplicação ali, a primeira fração. Então, nós podemos dizer que essa fração é equivalente a essa. O resultado é igual, só que fica bem mais fácil dividir dessa maneira do que daquela maneira lá. Vou fazer mais uma assim? Vamos lá. Vou pegar uma aqui que vai para vocês. 10, 3 raiz de 5. Agora complicou, né, gente? Tem um 3 aqui multiplicando, não tem problema, gente, tá? A gente vai repetir. Vezes quem? Eu posso só botar a raiz de 5. Só tem que colocar em cima também, tá? Embaixo, em cima. Raiz de 5. 10 vezes raiz de 5, 10 vezes raiz de 5. E 5 vezes 5 é raiz de 25, que dá quanto? Dá 5. 3 vezes raiz de 25. Então, 10 raiz de 5 dividido por 3 vezes 5. 10 raiz de 5 dividido por 15. Ainda dá para dividir aqui, ó, por 5, que vai ficar 2 raiz de 5 dividido por 3. Simplificar ela um pouquinho mais. Tá, gente? Tranquilo, então. Espero que tenha entendido. Qualquer coisa, dê um grito aí, converse comigo, tá, gente? Beijo, até a próxima. Tchau!